Eu estava tomando coragem para escrever para o teu canal. Em outubro, eu conheci um gringo. Eu sempre quis namorar um gringo. E eu estava buscando mesmo. Só que quando eu conhecia algum, nunca ia para frente. Porque eu tomo conta dos meus pais que já são idosos. Então, eu não tinha como namorar um gringo que morasse fora do Brasil. As minhas opções eram namorar um gringo que quisesse morar no Brasil ou um que já morasse no Brasil. Então, entre idas e vindas, conhecendo pessoas e tendo meu coração quebrado, porque nenhum deles não queria morar no Brasil, eu já estava quase desistindo, mas eu falei: não, é isso que eu quero e eu vou continuar correndo atrás, porque em algum momento vai ter que acontecer. E em outubro eu conheci o príncipe. Parecia que ele tinha assim tudo perfeitinho do jeito que eu queria. Ele era gringo, morava no Brasil, falava português, até porque eu não falo nada de inglês. O único ponto negativo é que nós morávamos longe. Eu sou do Rio e ele mora em Natal. E ele tinha dito que não queria morar no Rio. Então, isso já me deu um banho de água fria. Mas já estava muito melhor que namorar um gringo que estivesse fora do Brasil e que não quisesse se mudar para o Brasil. Mesmo com esse lance da distância, eu decidi continuar conhecendo o gringo. E com isso ficamos namorando pela internet. Ele foi para o Rio me conhecer e conhecer os meus pais. Conheceu também alguns amigos e foi tudo muito melhor do que eu estava esperando. Só que ele só tinha vindo ao Rio para me conhecer. E aí depois a gente continuou esse relacionamento à distância, porque ele voltou para Natal. E aí a gente começou a fazer planos mesmo, porque ele continuava batendo na tecla de que nunca se mudaria para o Rio, mas que se eu quisesse, ele me daria todo o apoio para me mudar e mudar até mesmo os meus pais para Natal, porque eu falei que isso era inegociável. Aonde eu fosse, meus pais iriam comigo. Fiquei assim meio balançada, porque eu sou uma carioca que ama o Rio, mas em pensar que eu tinha encontrado um gringo que queria me ajudar e ajudar a minha família, morava no Brasil e falava português, então eu comecei a planejar a mudança. Mas antes eu falei para ele que eu queria ir para saber se eu ia gostar de lá ou não. Ficou combinado então que eu ia depois do Natal para passar o Ano Novo com ele. Viajei nervosona, mas ele estava lá me esperando no aeroporto. Fui, conheci lá o apartamento dele, muito bem localizado, muito bonito o apartamento. Sabe aqueles apartamentos que a pessoa já arruma com os móveis? Pois era isso. E eu não sei se era porque eu estava apaixonadinha no gringo, mas eu sei que eu me apaixonei também por Natal. Que lugar bonito! Eu achei muito bonito e moraria lá assim, ó, rapidinho. Os meus dias lá estavam perfeitos. Sabe aqueles dias assim, conto de fada? Coisa que você nunca pensou que ia viver? Pois eu estava vivendo. E estava tudo fluindo. Os dias foram passando e quando estava pertinho do ano novo, eu comecei a reparar que ele ficava direto no celular, tipo que escondendo o telefone de mim. E eu já tinha passado por isso antes com brasileiros e comecei a ficar mais atenta. Toda hora aquele celular pitava. E toda hora ele disfarçava e digitava, ou falava depois. Ele sempre tinha alguma coisa que disfarçava para poder se comunicar. Até que no dia 30 de dezembro ele recebeu uma chamada e ficou assim todo nervosinho. E entrou direto no banheiro, mas deixou o celular do lado de fora. E aí, sabe o que que eu fiz? Passei a mão no telefone dele antes que travasse. E a primeira tristeza foi ver que no WhatsApp dele ele estava falando com mulheres do Brasil todo. E do mesmo jeito, amorzinho, queridinho, bebê, que ele tinha comigo. Ele tinha comunicação com todas elas. Que eu tenha contado, tinham umas 13 ou 14 mulheres. Com certeza tinham mais. Mas como eu não queria perder tempo, eu fui vasculhando tudo. E eu estava com o meu celular filmando as coisas que eu estava achando no celular dele. Aquilo ali para mim já foi o fim da picada, porque eu realmente achei que ele era um cara verdadeiro, que me amava e que realmente estava afim de um compromisso e com boas intenções. Mas tinha um número lá que aparecia muitas mais vezes. E como eu estava filmando com o meu celular, eu pude guardar toda essa informação.
Quando ele saiu do banheiro, já me viu chorando, mas ao invés de perguntar o que tinha acontecido, ele já foi voando na minha mão para pegar o celular. E queria, porque queria mudar o foco da conversa, dizendo que eu invadia a privacidade dele, como que a gente ia ter um relacionamento se eu não confiava nele? Mas, cara, o bom de estar com a terapia em dia é que você não deixa que a conversa vá por outro caminho. Então eu esperei ele dar o showzinho dele e voltei para o foco da conversa, que era ele estar conversando com aquela cabeçada de mulheres, mandando e recebendo várias fotos pesadas. E tinham algumas que, pelo tipo de conversa, deu para perceber que ele já tinha até encontrado pessoalmente, assim como ele fez comigo. Tinha outra que já estava dizendo como ela estava ansiosa para que o dia 6 de janeiro chegasse. Detalhe, eu ia embora no dia 5 de janeiro. Então, eu ia embora num dia e ele já tinha outra mulher chegando no dia seguinte. E foi aí que eu já vi que o negócio não ia para frente mesmo. Então, eu decidi falar o nome daquela que aparecia mais, com mais frequência. Pra que eu fiz isso? Ele mais uma vez ficou tentando mudar o rumo da conversa, mas perdeu a paciência comigo. Ele falava que nós não éramos casados e que ele era solteiro e por isso ele tinha contato com tantas mulheres e que ele não via problema nenhum nisso. E aí ele foi pegando as chaves e disse que ia dar uma volta porque ele não estava aguentando nem olhar para minha cara. Só que logo assim que ele saiu, eu liguei para a mulher. E parece até uma coisa, mas ela me atendeu de primeira. E eu fui bem direto ao ponto e expliquei que estava namorando com ele. E a mulher, eu acho que quase caiu dura do outro lado, porque ela me disse que era esposa dele e que estava no interior visitando a família e que não só eles eram casados, como que ela estava grávida. E aí ela disse que ia dar um jeito de ir para lá. Com essa situação toda, eu até pensei em juntar minhas coisas e ir embora. Mas eu fiquei lá, porque eu queria esperar a mulher chegar para realmente ver a máscara dele cair e ter mesmo um confronto. Mas passou o dia todinho e nada da mulher aparecer. Quando ele voltou para casa, já mais calmo, ele disse que era sim casado, mas que era só no papel, que eles não tinham absolutamente nada. Haha, como se eu tivesse nascido ontem, né? E escutei aquela mentirada toda, esperei ele achar que estava tudo bem. E aí eu soltei a mão e falei, ó, liguei pra ela. E ela disse que tá vindo. Parecia que eu tinha jogado gasolina no fogo, porque esse homem ficou desesperado, desesperado. Ele ficou nervoso, completamente agitado e ficava gritando: Você tem que sair daqui, você tem que sair daqui, você tem que ir embora. E eu aí, tranquilona, falei pra ele: eu não vou sair daqui porque eu não tenho onde ficar. Eu não tenho dinheiro, foi você quem me trouxe aqui. Eu sou responsabilidade sua. E ele começou a me arrastar pelo braço, mas eu sou do Rio, né? E ninguém faz isso comigo. Nisso, o telefone dele tocando, eu falando que não ia sair, ele gritando. Olha, foi uma confusão geral. Até que ele disse: Eu pago um hotel pra você, eu pago um lugar pra você ficar, mas você tem que sair daqui agora. E aí eu falei pra ele, mas você tem que me dar dinheiro também, porque eu não tinha nada ali. E aí ele me jogou um dinheiro assim e sim, eu saí do apartamento. Peguei um Uber e fui curtir meu ano novo sozinha. Chorei? Com certeza. Sofri? Mais ainda. Mas, já que eu tava lá, eu tinha que aproveitar de alguma maneira. Eu só sei que no dia primeiro, ele começou a ligar direto pro meu celular e pedir pra eu voltar pro apartamento e que ele tinha errado e que não tinha nada a ver. Nem parecia a mesma pessoa que tinha me implorado para sair do apartamento. Sabe o que eu acho que aconteceu? Ele me tirou de lá porque aí, quando a mulher dele chegou, não teve problema nenhum. Eles devem ter se resolvido, ele deve ter falado que era coisa da cabeça dela, e depois que ela saiu de novo, aí ele queria que eu voltasse para o apartamento. E isso tudo sou eu imaginando o que aconteceu, né? Porque eu tenho amor próprio e claro que eu fiquei arrasada logo assim que eu descobri, mas hoje em dia, depois de tantas decepções, eu me recupero rápido. E acabo agradecendo a Deus quando acontece assim e eles mostram as asinhas logo no início. E com isso eu não voltei para o apartamento e nem para ele. Eu passei o restante dos meus dias em Natal sozinha e aproveitei o que eu pude do jeito que deu. Claro, né, Marcele, que eu não queria que tivesse sido assim. Eu chorei muito, porque dessa vez eu realmente achei que a coisa ia para frente. Mas ainda não foi dessa vez.
E vamos ver o que o futuro guarda, porque eu ainda não desisti de encontrar o meu gringo que more no Brasil, que fale português, ou então um gringo que queira se mudar para o Brasil e aprender português. De qualquer modo, vida que segue. Gente do céu, é isso que eu sempre falo para vocês. Não é porque é gringo que é santo, não é porque é gringo que é perfeito. Pare de ficar romantizando, achando que todo relacionamento dá certo. Tem alguns que dão, sim, e são muito lindos, e inclusive aqui no canal tem várias histórias de amor maravilhosas que deram muito certo. Mas também tem histórias como a da nossa princesa de hoje que deram muito errado. Por quê? Porque tudo na vida tem o lado A e o lado B. E aqui no Brasigringa você vê esses dois lados da moeda. Mas me conta aqui nos comentários, o que você faria se estivesse no lugar dessa princesa? Lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho e obrigada por assistir até aqui. E até o próximo vídeo.